Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de boas-vindas aos estudantes dos cursos de nutrição e de gastronomia. Eu me chamo Rosiane Leandra da Rosa, sou a coordenadora desses cursos e vim aqui nessa noite conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa instituição, sobre a nossa metodologia de ensino e também um pouquinho sobre a profissão e os cursos que vocês escolheram. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite e gostaria que vocês estivessem com ouvidos de iniciantes, para quem não é, quem já está com a gente há mais tempo, quem é veterano, né? Com um ouvido assim para aprender, para que de fato as informações que a gente vai trazer hoje possam contribuir aí para a caminhada de vocês. Quem está começando pode parecer muita informação, pode acabar ficando um pouco confuso e faz parte, mas fiquem tranquilos que a gente está aqui para contribuir com esse andar, né, com essa caminhada de vocês. E a gente vai mostrar que vocês têm canais de atendimento, né, tem um suporte enorme de pessoas para contribuir e sanar essas dúvidas de vocês. Tá bem? Eu vou passar os slides, a gente vai conversando. E antes, eu gostaria que vocês já compartilhassem aí no chat o nome de vocês, de onde vocês são, qual o curso que vocês estão fazendo, em qual período que vocês estão, que isso é bacana e isso também é o que enriquece tanto as nossas aulas, né? Que são alunos de todo o Brasil e aí a gente consegue misturar diferentes culturas e isso é muito fantástico, né? Então compartilhem conosco aí no chat. E as dúvidas que vocês tiverem, vão nos encaminhando, que os nossos mediadores, né, os nossos professores mediadores que estão aí no chat, vão sanando as dúvidas de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Só eu passar aqui. Perfeito. O primeiro slide aqui é só para que eu possa me apresentar rapidamente para vocês. O foco aqui não sou eu, é o curso, né? É a profissão. Mas é importante que vocês saibam, né? Quem é a coordenadora do curso, um pouquinho da trajetória dela. E como eu já falei, o meu nome é Rosiane, eu sou formada em nutrição, não digo quando, né, que é para não dar ideia aí da idade que eu tenho, mas eu tenho a graduação em nutrição, depois eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, funcional e fitoterapia, porque eu sempre fui muito curiosa com a ideia das plantas medicinais, né? Quem nunca escutou aquele ditado, planta medicinal, se não faz bem, mal também não faz, né? O que não é verdade, mas eu sempre fui muito curiosa nessa área, então por isso que minha primeira pós-graduação foi nessa área. E a partir daí eu já fui para a área da pesquisa, para o mestrado, doutorado, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em práticas integrativas e complementares, e aí, para quem conhece um pouquinho, acupuntura, auriculoterapia, reiki, todas essas vertentes de terapias complementares eu estudei porque eu acho elas fantásticas e para quem é da área da saúde contribui um monte. E depois, eu ainda fiz pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness, exatamente porque trabalhar com o ser humano, e aí quer seja na nutrição, quer seja na gastronomia, a gente sempre vai estar em contato com o outro, e é importante a gente poder entender um pouquinho de como a gente funciona para poder se relacionar, né? E o mestrado e o doutorado foram acontecendo entre essas pós-graduações aí, na área de ciências farmacêuticas, eu sempre gostei muito da pesquisa, então pesquisei plantas medicinais para tratamento de doenças, foram essas mais ou menos, né, as pesquisas aí que eu fiz. E durante esse trilhar, obviamente, eu fui trabalhando em diferentes áreas da nutrição, em saúde coletiva, em alimentação coletiva, nas cozinhas, em clínicas, até que eu entrasse para a docência e depois para a gestão e coordenação de curso. Então, fiz um trilhar aí bem grande nessa área. E tenho um pouquinho aí de bagagem para poder contribuir com vocês. E gosto muito da troca, né? Porque o que vocês compartilham com a gente também contribui muito com o nosso aprendizado. E, obviamente, para a gente começar, os alunos que já são veteranos já estão acostumados com o check-in. Quem é calouro vai se acostumando, porque isso é rotina nas nossas aulas, para que a gente, de fato, possa entender um pouquinho como é que vocês estão se sentindo. E aí vocês vão colocando os números aí no chat, tá? O número 1 é aquele que está empolgado. Eu estou feliz, eu estou empolgado, eu quero saber o que, que vem pela frente, eu quero me formar logo, porque eu já tenho onde atuar, essa área me instiga muito.
Então eu estou muito empolgada, eu gosto da forma como a instituição atua, então eu tô no gás, né. Ou eu tô curioso, eu não sei direito onde é que eu tô me estabelecendo, tô começando, não sei direito se é essa área que eu quero, então eu tô aqui, tô curioso, quero ouvir, quero ver o que vou fazer, né. O 3 é o ansioso, né, eu tô ansioso, porque eu já tô vendo que é muita coisa para fazer, eu já sei que tem um tipo de avaliação nova, eu já sei que eu vou ter que fazer uma disciplina que chama experiência profissional ou imersão profissional, eu já sei que eu tenho estágio, meu Deus do céu, e aí eu tô ansioso. Ou eu tô determinado, eu sei que tem muitos desafios, mas eu vou vencer, eu vou dar conta, porque o que era mais difícil eu fiz, que é estar aqui fazendo a minha graduação. Eu posso estar incomodado, porque aí eu posso me sentindo, vendo que não é do jeito que eu imaginava, não é do jeito que eu queria, o curso que eu escolhi talvez não era aquilo que eu pensava. Então eu estou aqui incomodado, não estou gostando muito do que está acontecendo, né? Isso é bem possível. Ou, ó, velho, tô na boa, deixa fluir, eu tô aqui para ver o que vai rolar, eu vou fazendo, vou seguindo, tô deixando a vida me levar. Como é que vocês estão? Coloquem aí no chat, isso é bem importante, os mediadores vão acompanhando. Eu, né, pela minha fala aqui, vocês podem já podem intuir que eu estou empolgada, né? Estou empolgada de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da instituição, falando um pouquinho do curso. Então, eu seria a número 1 aí nesse rolê, tá bem? Aí vocês vão compartilhando aí no chat, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um pouquinho da instituição. Acho que é importante, né, a gente saber onde é que a gente está estudando. Acredito que se vocês escolheram a Uniaselv é por algum motivo. Então, é importante conhecer a história, né? Ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Ela oferta mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação e técnicos e profissionalizantes. Soma mais de 700 mil estudantes. Isso é verdade, é muito estudante. Vocês fazem parte desse número, né? Que estão aí matriculados em todas essas vertentes de curso que eu acabei de comentar. Possui mais de 1.200 polos EAD em todos, né, espalhados aí pelo Brasil inteiro. Conta com mais de 1.500 professores regentes e professores mediadores. E a nota 5 no MEC, né, que é nas avaliações institucional, tanto da parte presencial quanto da parte EAD. E agora, em fevereiro, tá de aniversário e faz 27 anos de existência. E grande parte do tempo da existência já foi atuando com cursos na modalidade EAD. Então, tem um know-how muito grande aí. Então, é essa a instituição que vocês estão inseridos, né? E tenho certeza de que vocês fizeram uma ótima escolha. Aqui eu trago para vocês um site. Esse site, ele tem um passo a passo de todo o processo de sanar dúvidas de vocês. Por exemplo, Rosiane, eu não sei como eu faço para entrar no Teams para aula. Aqui nesse site existe um videozinho bem didático de como você acessa o Teams, como você consegue a sua senha. Ou eu quero saber como é que eu abro um atendimento para a coordenadora do curso. Aqui tem o passo a passo. Eu quero saber quais as disciplinas que eu tenho. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem da vida acadêmica de vocês, esse site ele ajuda muito, 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 com mini videozinhos assim explicando se é dúvida de vida financeira, dúvida sobre prova, dúvidas sobre avaliações que vocês perderam, que não realizaram, sobre notas, enfim. Tudo que vocês tiverem, esse site ajuda. É claro que não é só o site, né? A gente já vai ver todas as vertentes, todos os atores pedagógicos envolvidos que dão suporte para vocês, mas esse aqui já é uma ajuda rápida e eu posso garantir que vai ajudar bastante quando vocês tiverem dúvidas, viu? Independente de vocês serem veteranos ou calouros. E aqui vem o que eu estava comentando sobre todos os atores pedagógicos que estão aí disponíveis para contribuir, né? Aqui nessa imagem, a gente tem o que chamamos de integração do processo de ensino e aprendizagem. E no centro, o que é que nós temos? O aluno, você. E aí você pode ver tudo o que gira ao seu redor. A reitoria, a pró-reitoria,
né, então o reitor principal da instituição, o pró-reitor da parte EAD, o NDE colegiado de curso, que é composto pelos professores do curso, o coordenador do curso, que neste momento aqui vos fala, né, e a partir de nós, toda uma rede de profissionais que estão em contato mais direto com vocês, estudantes. Como, por exemplo, o professor regente. O professor regente, para quem já teve aula com a gente, já está mais acostumado, para quem é calouro vai vivenciar isso, é o professor que vai estar ali uma vez por semana dando aula para vocês, trazendo conteúdo pertinente àquela disciplina. Então, ele é responsável por toda essa questão do conteúdo, por orientações pedagógicas, TCC, estágio, para quem tem, né? E nós temos também o que nós chamamos de professor mediador. E aí, o professor mediador é aquele professor que, no caso aqui, a gente tem eles no chat, eles ficam acompanhando a aula no chat. E aí, as dúvidas que vocês têm, eles vão esclarecendo, eles já passam os recados sobre avaliação, sobre extensão, sobre atividade complementar, evento que tenha no curso. Então, todo o papel de comunicados, de informação, de tirar dúvidas, é feito por esse profissional, o professor mediador. Então, ele fica muito próximo de vocês. Depois, para aqueles cursos que têm tutores de prática, né, como é o caso da nutrição, aí nós temos aquele profissional que ele vai lá no laboratório físico, dar aula prática para vocês, aí ele ajuda sanando as dúvidas também. Então, são pessoas mais próximas, né? Em alguns casos, existem preceptores de estágio, que não é muito o nosso caso, e os intérpretes, né, educacionais, intérprete de Libra, como é o nosso caso, que nós temos aqui a Karine conosco, e tutores administrativos, tá? Então, por que que a gente traz esse círculo aqui, né, e vocês no centro? Para, de fato, demonstrar que toda a equipe pedagógica, né, toda a instituição, ela é voltada a pensar em formas de trazer o aprendizado para vocês, de forma efetiva, né? Então, esse é nosso papel e a gente, de fato, espera cumprir, né, com esse objetivo que nós temos. E aqui a gente traz os benefícios da nossa metodologia. Por quê? Porque a gente tem uma metodologia que é uma metodologia própria da nossa instituição. Vocês irão vivenciar, para quem ainda não vivenciou, que nós temos todo um roteiro para que a aula ela aconteça, desde o processo do acolhimento, desde o processo da conexão, ao processo da cognição, do pensar, né? Processo da ação, do fazer estudos de caso, resolver as provas, fazer as práticas, não é? No curso da gastronomia, tem aula 4 que tem as práticas ali de fato desempenhar uma preparação. Então, existe todo um desenrolar para que, de fato, a participação de vocês seja ativa nesse aprendizado, seja profunda, porque é 1 hora e meia, mas é 1 hora e meia desenhada, é 1 hora e meia aprofundada, pensando no processo cognitivo de vocês, do aprendizado mesmo. E é importante também destacar que vocês têm acesso a especialistas, professores que de fato são formados na área, com especialização na área, que têm total conhecimento para poder estar ali lecionando aquele conteúdo, discutindo com vocês, né? Tem esse suporte personalizado e próximo, que é o que a gente acabou de comentar, né? Todas essas pessoas, todos esses atores voltados a de fato sanar as dúvidas que vocês têm do processo. A interatividade, especialmente pelo chat, mas nas aulas, dependendo de como está a organização, vocês conseguem abrir a câmera, abrir o áudio, fazer as perguntas, né? E o ambiente de aula organizado e eficiente, porque eu tenho 2 autores ali disponíveis, um para trabalhar o conteúdo e outro para sanar as dúvidas de vocês presentes naquele momento da aula. E aí, aqui é um slide só para fechar esse contexto que a gente vem trazendo de como as nossas aulas acontecem. São turmas organizadas por disciplinas, né? Então, vocês, dependendo da disciplina, vocês encontrarão alunos de outros cursos, não só dos cursos de vocês. Então, isso é muito bom para a questão multidisciplinar.
O professor regente é especialista da área de conhecimento. O professor mediador atua nessa orientação e mediação pedagógica. As aulas são organizadas por videoconferência, né? Então, são via Teams, no modelo que eu expliquei, e também ficam gravadas e vocês têm acesso no AVA. Há um maior controle do professor mediador sobre o áudio, a câmera, a entrada de vocês, isso ajuda bastante. A interação pelo chat e a metodologia de ensino, que foi tudo que eu detalhei até agora. Então, eu espero que de fato vocês estejam empolgados com o que vocês estão ouvindo, com a metodologia da nossa instituição, para agora a gente poder fluir e começar a falar um pouquinho mais dos cursos, né, ao qual a gente tem por objetivo nessa noite. E aí eu começo a falar do curso de bacharelado em nutrição, na sequência a gente já fala de gastronomia, e aí eu já passo a bola aí para vocês colocarem no chat qual o objetivo não, desculpa, qual o propósito de vocês em fazer nutrição? Por que que vocês pensaram em fazer nutrição? Porque a gente sempre tem um motivo, né, um porquê, o que nos move para que a gente faça algo. E isso é muito importante, porque isso determina muito se eu vou continuar ou não nesse trilhar, nessa caminhada, que ela não é difícil, mas ela é desafiadora, né. Então qual o propósito de vocês? E eu posso falar um pouquinho por mim, que o meu propósito foi, de fato, poder contribuir com a saúde das pessoas, porque eu passei por situações na família, né, de cânceres relacionados ao trato gastrointestinal, e aí, de fato, a uma alimentação, um tanto quanto desregrada, desregulada, enfim, e também por questões de transtornos alimentares, o que hoje em dia é muito comum, né, os alunos da nutrição os alunos fazerem nutrição por este motivo, né, por alguém da família, por eles mesmos terem passado por um processo de transtorno. Então, para vocês verem quanto isso impacta num propósito de vida, né, do que eu quero fazer. Então, isso é muito importante, né? A nutrição é um curso da área da saúde, e aí, enquanto objetivo, ele tem, né, proporcionar ao futuro profissional nutricionista um olhar ampliado sobre a interação do ser humano da sociedade com o alimento e seus nutrientes. Então, acima de tudo, e isso eu sempre falo, a gente não trabalha com o nutriente, então eu não vou trabalhar com carboidrato, proteína e lipídio. Eu vou trabalhar com um alimento, eu vou trabalhar com a banana, por exemplo, com o feijão e com o arroz, que eles trazem um monte de componentes nutritivos, mas eles também impactam na cultura daquele ser humano, eles também impactam no emocional daquele ser humano. Porque de repente aquele feijão com arroz lembra a mãe que fazia aquela comida, isso impacta emocionalmente. A gente sabe hoje em dia que a gente está totalmente ligado, o nosso corpo ele produz inúmeras substâncias através das nossas emoções. Então a nutrição impacta muito nisso, né? Então é um curso bem amplo e é importante que quem pretende ter essa profissão tenha a noção de que é uma profissão que tem que integrar o todo, né? E aí, dentro desses objetivos, a gente olha aí para segurança alimentar e nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, assistência nutricional e dietoterápica a indivíduos e coletividades, produção e comercialização de alimentos e de refeições, no desenvolvimento de novos produtos. Então, são muitas as áreas que a gente, né, que nutricionista pode atuar. E aí, obviamente, vai do que vocês vão vendo na graduação, aquilo que vocês vão se identificando, aquilo que vai fazendo sentido, né. Então é uma área muito ampla, que tem muitas vertentes para que a gente possa trabalhar. Quando a gente fala do curso superior de tecnologia em gastronomia, e aí eu acho fantástico, porque eu trabalho com nutrição e gastronomia, que são cursos muito próximos, né, porque a gente está falando de alimento, a gente está falando de emoção, a gente está falando de cultura, né. E a gastronomia, ela tem tudo isso, né. O profissional que trabalha com gastronomia, que ele vai pensar naquele cardápio, vai planejar aquele prato, ele vai planejar pensando na combinação, pensando no sabor, mas ele vai estar envolto numa cultura, ele vai estar envolto numa proposta, naquilo que ele quer atingir. Então, são profissões que trabalham muito juntas, né, tanto que a gente tem inúmeros profissionais da nutrição que fazem gastronomia e profissionais da gastronomia que fazem nutrição, porque se casa muito bem, né. E são profissões fantásticas e que impactam diariamente na vida das pessoas, né. Porque o que que a gente mais faz no dia, gente? A gente se alimenta, né, e tem que se alimentar com prazer, tem que se alimentar com sabor, tem que se alimentar feliz, então a gente impacta muito na vida das pessoas.
E aí, quando eu trago aqui o objetivo do curso, então formar os gastrônomos críticos da realidade, capazes de propor, analisar e escolher a melhor solução entre as alternativas disponíveis com um foco direcionado. Um profissional apto para atuar em diferentes fases do serviço de alimentação e bebida, criar, planejar, operacionalizar produções culinárias, gerenciar serviços e eventos, considerando os aspectos culturais, econômicos, sociais e ambientais. O que eu já falava, né? São profissionais, assim, que eu vejo que têm inúmeras competências extremamente necessárias, mas muito a liderança, a criatividade, né, que tem muito impacto nessa profissão. E aí o mercado de trabalho também é muito amplo, né, e depende da perspectiva de cada um. Eu acho que na gastronomia a gente também tem muito empreendedor, né? Mas os centros gastronômicos, embaixadas e consulados, empresas de hospedagem, recreação e lazer, hospitais, spas, indústria alimentícia, parques temáticos, aquáticos, cruzeiros marítimos, restaurantes comerciais, institucionais e industriais, bufês, bares, instituições de ensino e empreendedorismo. Então, o mercado de trabalho é muito amplo, né? E normalmente quem já vem fazer a gastronomia já tem um pouco de definição, já às vezes até atua na área, vem se especializar, né? Porque é uma área de fato muito saborosa, né, gente? E aí, pessoal, eu já vou começar agora a trazer um pouquinho das particularidades dos cursos. O meu intuito aqui não é ficar desenhando muito, tá? Porque, isso vocês vão vendo aos pouquinhos, à medida de que o curso vai acontecendo, as dúvidas vão surgindo, né, eu não quero que vocês se sintam ansiosos, embora possivelmente, né, alguns estão ansiosos e faz parte, a ansiedade também é boa até um certo ponto, mas eu quero trazer de uma maneira geral para que vocês entendam o curso, tá? Então, o curso de gastronomia, por ser um curso superior de tecnologia, ele tem 2 anos de duração e ele conta com 1.667 horas ao todo, que é dividido em 4 semestres, né? E aí, ele é composto de disciplinas regulares, que são as disciplinas que elas têm as aulas as 4 aulas, né, em que os professores vão tratar os temas conforme livro, conforme trilha, que vai ter uma quarta aula, que ela é uma aula mais show, mais de contexto do que foi visto, ou uma aula prática, né, nas disciplinas de gastronomia brasileira, cozinha internacional, cozinha fria, todas essas cozinhas, né? Elas possuem aula prática na aula 4. Essas disciplinas, elas são disciplinas que elas têm que são constituídas de 4 avaliações. Que aí nós temos a avaliação 1 objetiva, avaliação 2 objetiva, essas duas são online. A gente tem a avaliação 3, que era discursiva, agora teve uma alteração e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E a avaliação 4, que é aquela objetiva feita no polo de forma presencial. Então, essas são as disciplinas que a gente chama de disciplinas regulares e que a gente tem aí ao longo do curso. Além dessas disciplinas, a gente possui as disciplinas de imersão profissional, como a de imersão profissional de atendimento ao cliente. Essa é uma disciplina um pouco diferente, ela também possui as 4 aulas, mas ela não possui esse esquema de avaliação. Ela possui uma entrega de um produto. E aí vocês vão fazer esse produto junto com os professores regentes e mediadores, e cada disciplina ela vai ter um produto diferente. Pode ser um artigo, pode ser um fichamento, pode ser um e-book, aí vai depender da particularidade de cada disciplina. Mas só para vocês entenderem que essas disciplinas de imersão profissional, elas acontecem de forma diferenciada das regulares no contexto avaliativo, né? E também ele tem a proposta de imersão, de fato, que você entre em contato com um profissional da área, né? E nós também temos as atividades de extensão, que também já é de conhecimento, é uma atividade, a curricularização da extensão, ela é uma obrigatoriedade já prevista pelo MEC, né? A gente, obviamente, acolhe e organiza da melhor forma para que vocês possam realizá-las. Dentro do AVA de vocês,
existe um canal da extensão, onde tem todos os documentos para sanar dúvidas sobre e todos os projetos. A gente tem vários projetos da área da gastronomia, vocês podem entrar lá, ver como eles acontecem, onde vocês podem realizar, para que vocês vão, de fato, realizando as atividades, para que não deixe para o final do curso, e aí às vezes é muita carga horária para fazer, e como é uma carga horária obrigatória, a gente precisa delas feitas para poder ter o diploma, né? E as atividades complementares, que é 40 horas, né? E aí elas podem ser feitas com cursos, os próprios cursos livres da instituição podem ser atividades complementares, cursos extras que vocês façam, né? Então, engloba aí diferentes atividades. Tá bem? Quando isso, em relação à gastronomia, então, só para reforçar, a gente tem nas trilhas das disciplinas inúmeros vídeos práticos, né, das preparações, dos diferentes contextos dentro da gastronomia. E a aula 4 das disciplinas específicas também possui essa aula prática para que vocês possam acompanhar o professor fazendo e possam executar em casa também. Quando a gente fala do curso de nutrição, ele é um bacharelado. Então, nesse caso, ele tem 4 anos de curso, né, 8 semestres, e tem um total aí de 3.488 horas. Dentro do curso de nutrição, a gente possui, da mesma forma, disciplinas regulares, igualzinho ao que eu acabei de falar para a gastronomia, disciplinas padrão, com 4 aulas dentro do mês, porque as disciplinas acontecem por mês, né? Então, no primeiro momento, vocês vão entrar fazendo perspectivas profissionais. Por exemplo, aí no segundo momento, no primeiro mês, perspectivas. No segundo mês, vocês vão fazer a disciplina de biossegurança em serviços de saúde. Então, a cada mês, vocês têm uma disciplina acontecendo. E daí, dentro dessa disciplina, são 4 aulas, com esses encontros dinâmicos, e nós temos diferentes disciplinas que elas contam com atividade prática, como avaliação nutricional, nutrição da gestação à adolescência, fisiopatologia, técnica e dietética. E aí essas práticas, elas acontecem em laboratórios virtuais, elas acontecem em ambientes profissionais e agora estão sendo implantadas as práticas em laboratório físico, que aí elas vão sendo implantadas, pode ser que já ocorram, pode ser que ainda não ocorram porque está em processo. Mas aí a gente já tem 27 disciplinas neste modelo. No curso de nutrição, por estarmos falando de bacharelado, a gente possui estágio e TCC. Então, a gente possui 3 estágios: estágio 1 de alimentação coletiva, estágio 2 de saúde coletiva, estágio 3 de nutrição clínica. São os estágios obrigatórios que são definidos pela diretriz do curso. Então, esses estágios eles têm 233 horas cada um deles, 213 horas em campo e 20 horas de orientação. E é bom já falar, embora seja calouro, né? Vai demorar um pouquinho, porque eles acontecem lá no sexto, no sétimo, no oitavo módulo, lá no final do curso. Mas é importante, gente, saber que para o estágio acontecer, eu tenho que ter um profissional disponível, né? E eu vou fazer, por exemplo, numa unidade básica. Vai acontecer durante o dia, né? Então, ou de manhã ou de tarde, nem sempre a gente consegue estágio à noite. Só tomar uma aguinha. E aí, já parte do princípio de uma organização, de um olhar. Opa, lá na frente, talvez eu precise estagiar de dia. Então, de repente, eu vou ter que me organizar aqui com o meu trabalho, né? Pedir férias, me reorganizar no horário. Porque só para vocês terem uma ideia, talvez eu esteja me adiantando muito aqui, mas um estágio de 203 horas, que é o da nossa matriz antiga, que eu tenho fresco aqui na minha cabeça, os alunos precisam de 34 dias úteis, fazendo 6 horas de estágio. Então, isso dá um mês e meio, mais ou menos, né? Então, aí, vocês vão receber todas as orientações de professores regentes, professores mediadores, fiquem tranquilos. Mas é só para vocês já ficarem cientes desse processo, tá? E cada estágio tem sua particularidade, tem uma questão de documentação antes de começar o estágio que é obrigatória. Prestem atenção para quem já está nesse momento, leiam a trilha, leiam a diretriz, tá bem? E sigam bem certinho, porque estágio, de fato, ele é um momento bem sério do curso e que exige bastante na questão tanto documental
tanto de entrega ali no campo, tá bem? E aí o TCC, trabalho de conclusão de curso, a gente tem 2 momentos, no 7º e no 8º módulo, para que vocês façam um momento de entender o tema, começar a escrever o artigo, e um segundo momento para finalizá-lo, tá? Essas disciplinas de TCC e de estágio, elas são as avaliações são os relatórios de estágio e a socialização, tá? Então são avaliações, processos avaliativos diferentes. E o TCC, obviamente, é a entrega de cada parte do trabalho de conclusão de curso. No caso da nutrição, a gente tem as disciplinas que são conhecidas como experiência profissional e não como imersão profissional, que imersão é no caso da gastronomia, né? Mas eles têm o mesmo cunho. A experiência profissional tem como propósito a imersão no mercado de trabalho através do contato com um profissional da área, em que vocês irão desenvolver diferentes trabalhos. Num exemplo, a disciplina de experiência profissional de nutrição comportamental é aplicado um roteirinho de mindfulness, né, em que você aplica com a pessoa para ver o que que ela sente e depois comendo um alimento com calma, com atenção, bem bacana. E aí depois, a partir disso, desenvolve-se todo um trabalho, né, de um artigo em cima dessa experiência. Então é bem bacana, contribui bastante com o desenvolvimento das competências que a gente requer por curso. Eu comentei anteriormente que o curso de gastronomia requer, né, as competências de criatividade, liderança. No caso da nutrição, obviamente, liderança a gente, né, vê muito presente, a ética é extremamente necessária, resolução de problemas, tomada de decisão. Então, essas disciplinas ajudam, né, no desenvolvimento dessas competências. As atividades de extensão, no caso da Nutri, como a carga horária da atividade de extensão é de 10%, no caso da Nutri ela é de 349 horas. Então, é um curso maior, é de 8 semestres, então há um tempo maior também para que se façam essas atividades, mas já olhem para isso, já acessem o AVA, já vejam as atividades disponíveis para vocês realizarem, para que de fato isso não se torne depois uma correria, né? E olhem para a atividade de extensão, pessoal, como algo que contribui muito para o desenvolvimento acadêmico de vocês, para o desenvolvimento das competências, porque você vai entrar em contato com a comunidade, você vai ter que desenvolver atividade com elas, vai ter que se comunicar, ajuda muito, né? Na área da nutrição, a gente também tem vários projetos desenvolvidos com diferentes cargas horárias e diferentes temas. Vejam aquilo que mais aquece o coração, que mais faz sentido e comecem aí a fazer. Dúvidas? Professor mediador, professor regente e o canal de protocolo, tá bem? E as atividades complementares, da mesma forma, 40 horas, e aí a gente pode trabalhar mais com a parte de cursos, em que vocês são participantes e não tão ativos, né? Mas também é uma carga horária obrigatória para poder obter o grau de bacharel em nutrição. Aqui eu trago uma tela, espero que vocês já tenham visualizado o AVA de vocês, né, via aplicativo ou pelo Gioconda, pelo computador, mas aqui a gente tem onde vocês podem encontrar a matriz curricular do curso de vocês, né, lá em semestres, vocês vão clicar em meu curso, vai ter ali matriz curricular. Ali vocês identificam as disciplinas que fazem parte do curso de vocês, a carga horária de extensão, tudo bem certinho, tá? Eu acabei de falar de extensão, porque é um tema bem importante, e aqui a gente tem, de fato, né, o caminho está ali em cima, ó, naquela binha amarela, está escrito. Então, para saber mais, acesse os nossos materiais orientativos em AVA, entra ali no AVA, na aba extensão, botão documentos e-book. Esse e-book está ótimo, extremamente orientativo, ele explica como achar o projeto de extensão, como preencher os documentos de comprovação, orienta para que vocês fiquem atentos ao documento que deve ser assinado, às fotos que devem ser tiradas, isso é bem importante, tá? Aqui nesse slide ele traz, né, que a extensão é obrigatória em todos os cursos, conforme a resolução do CNE de número 7 de 2018, então não é uma resolução nova, né? Ela já vem aí de bastante tempo. Esses programas de extensão são atividades integradas de médio e longo prazo, aí vai depender muito da carga horária de cada projeto, que são orientadas a um objetivo comum, né, que é articular os projetos e outras atividades de extensão cujas diretrizes e escopo de interação da comunidade acadêmica com a sociedade integram-se a linhas de ensino e pesquisas dos cursos. Então,
É de fato a gente ir até a comunidade, levar informações para eles, que eles estão ali carentes, mas também de trazer o conhecimento deles para dentro da instituição, porque é muito rico essa troca, né? E aí aqui, ó, as atividades são registradas no portal da extensão, com entrega de evidências, e aí prestem bastante atenção nessa questão dessa carga horária, e dessas evidências, tá? O ENAD, a gente traz aqui porque é importante, vocês são alunos da instituição. Neste ano de 2026, não temos ENAD nem para o curso de gastronomia, nem para o curso de nutrição. Né? O ENAD é aquela prova que avalia os concluintes dos cursos superiores em relação aos conteúdos, às competências, né? É regido por uma lei do INEP, então tem toda uma regulamentação. Quando vocês estão no ano em que nós temos prova para aquele curso, é obrigatório, sem fazer a prova, o aluno não recebe diploma, então é muito sério falar de ENAD, né? Mas nesse ano, gastronomia e nutrição não entram, tá? Ano que vem, 2027, é uma nova área que cai no ciclo de avaliação do MEC, e aí possivelmente a gente vai ter cursos da saúde e aí sim nutrição. Não nesse ano. Mas é importante saber, estar ciente, né, de que o ENAD perpassa aí todos os cursos e é extremamente importante para a formação de vocês e para a instituição. As atividades complementares, pessoal, eu só trago a tela para que vocês identifiquem ali, tá? Dentro de semestres, vocês já identificam ali em cima da barrinha, ó, as atividades complementares, está marcadinho em vermelho, e embaixo tem um regulamento, que daí vocês podem identificar quais as atividades que podem ser feitas para validar as atividades complementares. Vocês já podem ver ali embaixo aparece ó, atividade de monitoria, bolsistas, visitas, participação em projetos, em grupos de pesquisa, em eventos. Tá bem? E aí, aqui a gente tem os diferenciais que vocês encontram nos nossos cursos. Nós temos a Joia, né? O Joia, né? Que é um evento, é uma jornada de integração acadêmica que acontece sempre no mês de agosto. Nós temos inúmeras masterclass que quem já está com a gente visualiza, são masterclass de diferentes temas. E publicações possíveis nas revistas, né? Maiêuticas, a gente tem uma de atividades físicas, saúde e bem-estar. Participação nas lives, a gente faz muitas lives específicas das áreas e os laboratórios virtuais, né, que são bem interessantes e bem importantes aí para que a gente possa praticar algumas questões importantes para a profissão e que ajuda, né, no desenvolvimento das competências. Gente, é bem importante falar sobre o aluno que estuda num curso EAD ou semipresencial, porque ele não tem aquela rotina de todo dia ir para a instituição, ficar aquele tempo sentado junto com o professor. É uma rotina diferente. É uma rotina que exige obrigatoriamente uma organização e um autoestudo, né? Porque vocês vão ter aula ali uma vez por semana com aquele professor. Depois, às vezes, ter aula em laboratório físico ou no virtual. Mas e depois disso, né? Quem é que vai se organizar para estudar? São vocês, né? Então é muito importante. Criem um cronograma de estudos, estabeleçam metas diárias ou semanais. Eu sei que a rotina é difícil, eu sei que ela é corrida. Eu imagino que muitos têm filhos, um, dois trabalhos. Então, assim, Rosiane, durante a semana não consigo. Tá tudo bem, participa da aula naquela semana, final de semana, tira o tempo, revisa conteúdo, tem que fazer as avaliações. Então, é importante essa organização. Utilize diferentes recursos. Se você é uma pessoa que aprende lendo, utilize a leitura. Se você é uma pessoa que aprende escrevendo, faça resumos. Se você é uma pessoa visual, veja vídeos, desenhe. Então, entenda qual é a melhor forma que você aprende para que você também possa utilizar desse recurso. Faça anotações. Pratique os exercícios do livro e mantenha um ambiente de estudo organizado. Tá bem? E aqui tem um recadinho, né? O segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Isso é bem importante, ainda mais para um aluno de cursos à distância. O guia de estudante está aqui. Também, olha, gente, dentro do AVA de vocês está a vida acadêmica de vocês, tá? Tá tudo ali. Então, a gente tem atendimento ali, ó, a AVA naquela barrinha esquerda tem atendimento, embaixo o guia do estudante. Todas as dúvidas de vocês também estão aqui nesse guia do estudante. Faltei a prova, agendei de novo, cancelei, perdi, estava de atestado, não estava, o que que eu faço, como que eu faço, quais as avaliações eu tenho.
tudo está presente nesse guia do estudante que vocês podem baixar e visitar quando vocês acharem pertinente, tá bem? E agora, para nós podermos nos encaminhar para o final, que, né, eu estou vendo que é bastante informação, eu só quero falar sobre a nossa avaliação 3, que é o nosso desafio profissional. Quem é calouro, tá tudo ótimo, já vai entrar com essa avaliação e já vai entender esse processo e já vai ver o quão benéfica ela é. Para quem é veterano, vai sentir um pouquinho a mudança. E aí eu vou só explicar para vocês rapidamente sobre essa avaliação 3. Vamos recordar qual era a avaliação 3 que nós tínhamos no ano passado? Duas questões discursivas, certo? Feitas de forma online, ficavam abertas por 15 dias. A partir de 2026, a nossa avaliação 3 passa a ser um desafio profissional. A ideia é tornar a experiência mais prática e conectada com a sua formação e com o mercado de trabalho. É isso mesmo, você mais perto da sua profissão, dos seus sonhos em cada uma das disciplinas. O que é que vai acontecer aqui, gente? Olha, eu vou voltar aqui, desculpa, só para eu terminar essa fala, que ela é uma oportunidade única para enriquecer ainda mais os seus conhecimentos práticos sobre as disciplinas. O que é que vai ser esse desafio profissional? Vocês vão receber um template com um estudo de caso. Então, vai chegar lá, em tal cozinha, ou tal restaurante, trabalhava de tal forma, com a gastronomia clássica francesa, mas os clientes pararam de participar porque eles começaram a querer a comida fitness. Você, enquanto profissional, como pode ajudar o restaurante com cardápio inovador? Então, assim, você vai ter um estudo de caso. Aí você vai ter um passo a passo para poder desenvolver esse estudo de caso e trazer uma resposta final que vai ter todo o desenho no template. Então, a gente vai passar a ter um desafio de fato. Você não vai ter uma resposta pronta, uma resposta fechada que você vai lá no livro ler e tirar aquele parágrafo e colocar ali. Não. Você vai ser desafiado a pegar conceitos da disciplina para poder desenvolver aquela situação real, porque os nossos professores trouxeram de fato situações reais. E aí aqui, né, esse slide ele só traz para vocês entenderem a dinâmica da disciplina padrão. Eu tenho semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, ó, pode ver, a avaliação 1, ela abre na semana 2, semana 3. A avaliação 2 abre da semana 3 à semana 4. A avaliação final só na semana 4. E o desafio profissional, ele abre a partir do primeiro dia da disciplina, porque ele é online e fica disponível até o final da disciplina, um mês, pessoal. 4 semanas, né? Para vocês fazerem a avaliação. Então, tem tempo, dá para vocês abrirem, verem o caso, voltarem e responderem, tá? Então, em relação a tempo, tá tranquilo, dá para se organizar e vai ser muito bacana. Eu já expliquei o que é o desafio profissional, né? Porque eu já trouxe exemplo, acho que é melhor do que eu ficar lendo. Serão explorações de estudos de caso. Na área da nutrição, vocês vão de fato se aprofundar em pacientes, que são aqueles pacientes com inúmeras diversidades, né? Que está obeso, que tem diabetes, que tem pressão alta, que está lá internado porque infelizmente caiu e teve uma torção do pé. E aí tem todas essas realidades que a gente se envolve tanto em hospital quanto na clínica, e vocês terão esses desafios para desenvolver na avaliação 3 de todas as disciplinas, tá? Cada disciplina, obviamente, vai ter um desafio profissional afunilado com o conteúdo da disciplina. E é isso, gente. Então, a aplicação da teoria ao caso, né? Você vai ter a redação de um produto final, que é o que a gente chama de memorial analítico, que é de fato a resposta final que vocês vão colocar no AVA de vocês e que vai ser o que vai ser avaliado. Mas antes disso, vai ter todo um template com um passo a passo para direcionar vocês, para que de fato vocês entendam a proposta, se desafiem, se vejam no mercado de trabalho e consigam responder. Com bastante direcionamento, mas com o vocês, assim, sabe? A competência, tomada de decisão, desafios de criatividade, de pensamento analítico, científico, aqui vocês vão desenvolver com toda certeza. Meu Deus, e é isso, né? Eu falei um monte, faz parte, sou coordenadora, mas primeiramente fui professora, então gosto de falar, gosto de explicar, gosto de estar aqui com vocês. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem aí no chat como é que vocês estão agora. Check-out, né? Estamos terminando. De 1 a 5. Depois de tanta informação, vocês querem mais férias? Vocês estão preocupados? Meu Deus, Rosiane, você me deixou quase zonzo aqui.
Ansioso, continua ansioso, já estava antes, tô mais agora. Não, tô de boa na lagoa, eu vi, mas eu sei que eu tenho um monte de ator pedagógico para me ajudar, então eu tô tranquilo, eu sei que vai dar certo. E eu tô animadíssimo para ir lá para esses desafios profissionais, desenvolver tudo isso, ver essa profissão linda que eu escolhi cursar. Como é que tá aí, gente? Como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Eu continuo animadíssima, tô no 5 aqui, espero que vocês também, mas se não tiverem, gente, tá tudo bem, né? Podemos querer mais férias? Podemos, né? Mas que vocês possam aí se organizar para que no dia 9 de fevereiro, quando as aulas começam, vocês estejam com a gente aí com o gás tudo para poder, né, trilhar esse caminho maravilhoso que é dentro de uma graduação, tá bem? Aqui é a frase para a gente fechar. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Leonardo da Vinci. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, né, por estarem aqui conosco neste momento. Não deixem de nos acionar pelos canais de atendimento, tá bem? E nós vamos nos encontrar por aí. Bons estudos!